aí, galera criativa? No vídeo de hoje, nós do Que Criativo vamos mostrar os melhores fornos elétricos de bancada e embutir disponíveis atualmente. Com base em pesquisas e análises, vamos te apresentar as opções mais rápidas, práticas e econômicas. E os links de cada um, como sempre, estão aqui na descrição do vídeo e ao clicar você ajuda diretamente ao canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então se você já ficou interessado, já deixa aí o like para nos dar aquela força e bora pro vídeo. Forno elétrico de embutir Consul 47 litros. Esse forno elétrico de embutir da Consul de 47 litros é uma excelente opção para quem está em busca de um produto de alta qualidade a um preço acessível. Com um amplo espaço interno de 47 litros, ele é ideal para famílias menores que desejam preparar assados como frangos, bolos e tortas com mais praticidade. A sua funcionalidade de timer de 120 minutos com desligamento automático agiliza e muitos preparos na cozinha, tornando a experiência culinária ainda mais conveniente. O destaque desse forno é a sua eficiência energética sem dúvidas, isso porque ele funciona em 220 volts e consome pouca energia durante o uso, proporcionando economia na conta de luz. Além disso, o forno elétrico da Consul é muito elogiado pelo seu desempenho rápido e facilidade de manuseio, tornando o processo de cozimento ainda mais eficiente e simples. No entanto, vale mencionar alguns pontos negativos do produto. Algumas avaliações de clientes relataram que a Consul não enviou o manual de instruções junto com o forno, o que pode ser um inconveniente para os compradores, especialmente para aqueles que buscam orientações mais detalhadas sobre o uso correto do aparelho. Além disso, foram identificados relatos de alguns defeitos de fábrica em alguns modelos, mas isso depende de pessoa para pessoa, é um pouco da sorte mesmo, o que pode gerar uma certa preocupação em potenciais compradores. Se esse for o caso, é só entrar em contato com a fabricante que eles resolvem o problema. Mas apesar dessas questões, o forno elétrico de embutir da Consul de 47 litros continua a ser uma escolha muito popular atualmente devido ao seu excelente custo-benefício, além da eficiência energética e facilidade de uso. Forno elétrico de bancada Fisher Turbo 2.4 NIL. O Fisher Turbo 2.4 NIL de 48 litros é um eletrodoméstico poderoso e versátil que promete otimizar suas experiências na cozinha. Com uma capacidade interna generosa de 48 litros, ele é ideal para as famílias médias ou para aqueles que adoram receber convidados em casa. Além disso, a sua potência impressionante de 2.411 watts garante um aquecimento rápido e eficiente durante o funcionamento, possibilitando preparar deliciosas refeições em menos tempo. Com uma faixa de temperatura que varia de 50 a 300 graus Celsius, o forno oferece diversas opções de cozimento, desde suaves aquecimentos até assados e gratinados mais intensos. A sua porta é feita de 2 camadas de vidro, proporcionando um isolamento térmico eficiente e mantendo a temperatura interna ideal para os alimentos. O controle de temperatura e o temporizador são recursos essenciais também que permitem ajustar o cozimento de acordo com as necessidades de cada receita, facilitando ainda mais o processo e garantindo resultados consistentes. O forno vem equipado com 4 prateleiras, o que possibilita cozinhar várias receitas simultaneamente, economizando tempo e esforço na cozinha. E a presença de uma bandeja de migalhas e uma grelha inclusas nos acessórios tornam a limpeza do forno mais prática e eficiente, o que é um ponto positivo aqui também. Mas apesar dessas vantagens, algumas avaliações apontam um ponto negativo desse forno: a queima prematura da lâmpada interna após pouco mais de um mês de uso, segundo alguns consumidores. Essa questão pode ser um ponto a ser considerado pelos consumidores, embora os benefícios do forno em geral tenham sido amplamente elogiados por muitos. Esse é um fato que não vai comprometer a funcionalidade do forno em geral, mas é importante ter em mente. Forno elétrico Infinity Touch de embutir. O forno elétrico de embutir da Fisher Infinity Touch é mais um eletrodoméstico de destaque que combina tecnologia avançada e modernidade, tornando uma excelente escolha para sua cozinha. Com a sua generosa capacidade interna de 82 litros, esse forno oferece espaço mais que suficiente para preparar grandes refeições e atender às necessidades de famílias maiores ou de quem adora receber visitas em casa. O seu painel digital e um impressionante timer touchscreen de até 10 horas tornam a experiência de uso intuitiva e conveniente, permitindo programar o tempo de cozimento exato com facilidade.
Uma das principais vantagens do Infinity Touch é a possibilidade de preparar 2 receitas diferentes ao mesmo tempo. Isso graças ao seu sistema de convecção e ao cozimento uniforme proporcionado. Essa funcionalidade é especialmente útil para economizar tempo na cozinha, o que faz dele um aliado para aqueles que levam uma vida mais agitada no dia a dia. Além disso, esse forno conta com várias funções de cozimento, como cozer, dourar, aquecer, degelar, grelhar e gratinar, oferecendo versatilidade na preparação de diversos pratos. O controle de temperatura através do termostato e a função de temporizador também proporcionam um controle preciso durante o processo de cocção. Outra característica bem elogiada pelos usuários é a tecnologia Easy Clean, que simplifica muito a limpeza após o uso do forno, facilitando a manutenção e contribuindo para a organização da cozinha. Mas apesar desses muitos pontos positivos, alguns usuários relataram que o forno está disponível apenas na voltagem de 220 volts, o que pode ser um ponto negativo para aqueles que possuem uma rede elétrica de 127 volts. Por isso, esteja atento a isso. Mas no geral, esse forno é uma opção sólida e versátil para quem está em busca de praticidade e eficiência na hora de cozinhar. Forno elétrico de bancada Sugar. Esse forno elétrico de bancada de 50 litros da Sugar é um eletrodoméstico que oferece muita praticidade na hora da cozinha também. Com a sua capacidade de 50 litros, esse forno é ideal para preparar receitas e assados para a família toda de modo geral. A sua voltagem pode ser escolhida entre 127 ou 220 volts, permitindo que você o utilize de acordo com a rede elétrica disponível na sua residência. Uma das principais vantagens desse forno é a sua versatilidade no preparo de alimentos. Com funções de cozimento que incluem assar, gratinar, grelhar e até mesmo fazer pizzas, você vai ter diversas opções para criar pratos deliciosos e variados. Além disso, o forno possui um termostato que permite controlar precisamente a temperatura, oferecendo um ajuste mínimo de 100 graus e máximo de 250 graus, garantindo que os seus alimentos sejam cozidos de forma mais adequada. E para facilitar o uso, esse forno elétrico possui um prático temporizador, permitindo que você programe o tempo de cozimento e fique livre para realizar outras atividades sem se preocupar com o preparo dos alimentos. Além disso, com as suas 3 prateleiras, você vai poder cozinhar várias receitas ao mesmo tempo, economizando tempo e tornando o processo mais eficiente também. Entretanto, alguns pontos negativos foram observados na sua utilização. Alguns usuários relatam que a porta do forno é um pouco frágil, o que pode exigir um cuidado extra para evitar danos. Além disso, houve relatos de que o botão de opção de resistência não funciona tão corretamente quando se escolhe a opção de aquecimento, utilizando as 2 resistências simultaneamente. Isso pode ser um certo incômodo para aqueles que contam com essa opção para algumas receitas. Mas apesar desses pontos negativos mais isolados, o forno elétrico de bancada da Sugar ainda é uma escolha conveniente para os que buscam um aparelho de cozinha com boas funcionalidades e praticidade. Com as suas características versáteis e capacidade generosa, ele se mostra uma opção muito atraente para famílias que desejam preparar refeições deliciosas e variadas de forma mais prática e eficiente. Forno elétrico de embutir Mídia 80 litros. Se você está em busca de um forno com um espaço eficiente, esse modelo é a escolha perfeita. Com uma capacidade generosa de 80 litros, ele proporciona espaço de sobra para preparar as refeições para a família inteira ou para receber os amigos em ocasiões especiais. Com funções de assar, aquecer e grelhar, esse forno elétrico oferece versatilidade para atender às diferentes necessidades de cada um. A faixa de temperatura ampla, que vai de 50 a 250 graus, permite um controle preciso do cozimento, garantindo resultados consistentes e deliciosos em cada receita. E uma das vantagens mais notáveis é o termostato integrado, que possibilita ajustar a temperatura com facilidade também, evitando qualquer chance de alimentos ficarem crus ou queimados. Além disso, o forno conta com uma prática função de temporizador, que permite programar o tempo de cozimento de acordo com a sua receita, liberando você para outras tarefas enquanto o forno faz o trabalho. E com 5 prateleiras ajustáveis, você pode cozinhar várias receitas ao mesmo tempo aqui também, economizando mais tempo e energia. O forno também acompanha 2 grelhas, aumentando ainda mais as suas opções de preparo. Quanto ao desempenho, os usuários elogiam e muito o aquecimento potente desse forno,
o que garante um cozimento eficiente e rápido. As receitas saem com um sabor incrível, segundo os usuários, deixando todos satisfeitos. No entanto, alguns consumidores apontam que, em razão do seu alto desempenho, o forno pode apresentar certa sensibilidade no controle de temperatura, exigindo atenção a mais na hora de ajustar os níveis de calor. De modo geral, com seu amplo espaço interno, funções práticas e desempenho notável, esse forno é ideal para quem está em busca de praticidade, capacidade interna e muita eficiência na hora de cozinhar. Forno elétrico de bancada Smart 60 Nardelli. O forno elétrico de bancada Smart 60 da Nardelli é mais um eletrodoméstico que oferece uma solução espaçosa e versátil para a cozinha. Com uma capacidade de 60 litros, é possível preparar refeições em quantidades maiores com ele também, atendendo às necessidades de famílias e ocasiões especiais. Além disso, o destaque desse produto é o espeto giratório, que é um acessório raro nesse tipo de forno e que permite assar alimentos de forma uniforme, resultando em pratos suculentos e saborosos, como se tivessem sido feitos em uma churrasqueira. Outro ponto positivo é a função dourador, que ajuda a realçar a apresentação dos pratos, os tornando mais atraentes visualmente. A potência de 1.750 watts garante um desempenho eficiente na hora de cozinhar diversos tipos de alimentos também. Com 3 prateleiras disponíveis, é possível preparar várias receitas simultaneamente, economizando tempo e facilitando o dia a dia na cozinha. No entanto, vale mencionar alguns pontos negativos desse produto. A falta de iluminação interna pode dificultar a visualização do cozimento dos alimentos, especialmente em ambientes com pouca luz. Além disso, a demora no cozimento pode ser um inconveniente para aqueles que precisam de preparos mais rápidos no dia a dia. Outro aspecto a ser considerado é o acabamento do forno, que pode parecer frágil e gerar preocupações sobre a sua durabilidade ao longo do tempo. Por isso, se você tem esse forno, deixa aí nos comentários o que você acha disso e se o forno é durável ou não para a gente saber. O manual de instruções também apresenta alguns defeitos a serem melhorados, já que ele foca mais na segurança e na manutenção do produto, deixando um pouco a desejar a descrição detalhada dos componentes e no passo a passo de uso. Informações redundantes podem causar certa confusão a alguns usuários. Mas, de modo geral, o forno elétrico de bancada Smart 60 da Nardelli oferece uma excelente capacidade e funcionalidades práticas, como o espeto giratório e a função dourador, que garantem resultados saborosos nas receitas. Contudo, é importante considerar os pontos negativos, como a falta de iluminação, o acabamento e a demora no cozimento. Com essas informações em mente, você vai poder fazer a escolha mais informada sobre a adequação do produto às suas necessidades e preferências culinárias. Forno elétrico de embutir Fisher Fitline. O Fisher Fitline é uma escolha excepcional para quem está em busca de um eletrodoméstico completo. Com uma capacidade interna de 44 litros, esse forno pode apresentar um espaço mediano para preparar os alimentos, mas o seu design industrial de extrema qualidade e as suas funcionalidades compensam esse aspecto. O seu design com a porta feita de 2 camadas de vidro, além de adicionar um toque moderno à cozinha, também garante um isolamento térmico muito eficiente para o cozimento uniforme. A variedade de funções de cozimento é outro destaque desse forno, com opções para assar, dourar, torrar, gratinar, aquecer e grelhar. Ele se adapta a diferentes tipos de receitas e necessidades culinárias. Além disso, o termostato para controle de temperatura e a função temporizador permitem um gerenciamento preciso do processo de cozimento. Outro destaque notável é o sistema autolimpante, que simplifica a tarefa de limpeza. Isso porque ele cuida automaticamente da eliminação de resíduos e sujeira, economizando tempo e esforço do usuário. Entretanto, é válido destacar que algumas avaliações apontaram um ponto negativo relacionado ao cabo de energia desse forno, que poderia ser um pouco mais longo para oferecer maior flexibilidade na disposição do eletrodoméstico na cozinha. Em resumo, esse forno elétrico da Fisher, o Fitline, é mais uma excelente escolha para quem está em busca de praticidade, eficiência e design em um único produto. As suas funções de cozimento diversificadas, sistema autolimpante e controle preciso de temperatura são características que tornam esse forno ideal para a maioria das pessoas, mas a sua capacidade é algo que você deve levar em consideração se tiver uma família maior.
Forno elétrico e fritadeira sem óleo Oster 42 litros. Esse forno elétrico e fritadeira sem óleo da Oster é um eletrodoméstico moderno 2 em 1 que combina a praticidade de um forno com a sua saudabilidade de uma fritadeira sem óleo. Com uma capacidade de 42 litros, ele é versátil e promete revolucionar a forma como você cozinha em casa. Uma das principais vantagens desse produto, claro, é a sua versatilidade. Com uma ampla faixa de temperatura que vai de 90 a 230 graus, ele pode aquecer, descongelar, fritar, dourar, tostar e assar diversos tipos de receitas, proporcionando resultados deliciosos e precisos em cada preparo. Além disso, a presença de uma cesta para fritura sem óleo possibilita o preparo dos alimentos fritos de maneira mais saudável, com redução do consumo de óleo e gorduras. E o design elegante desse forno é outro destaque, sem dúvidas. O seu visual sofisticado pode agregar um toque de estilo a mais para sua cozinha, o tornando não apenas um eletrodoméstico funcional, mas também um elemento decorativo. No entanto, alguns usuários relatam pontos negativos, principalmente em relação à limpeza. O acúmulo de gordura pode tornar a tarefa de limpar o aparelho um pouco desafiadora, deixando-o com uma aparência mais suja, por assim dizer, mesmo após a utilização. Além disso, o tamanho generoso desse forno pode fazer com que o ar quente se espalhe bastante, o que pode prolongar o tempo de cozimento, especialmente para carnes. E vale destacar também que seguir rigorosamente as instruções do manual de limpeza é fundamental aqui para evitar manchas causadas por sal e gordura dos alimentos. E embora o aparelho ofereça inúmeras funções e praticidade, é possível que o preço possa ser um pouco mais elevado em comparação com modelos mais simples. Mas estamos falando de um modelo que é forno e fritadeira sem óleo também, não esqueçam disso. De modo geral, o seu design elegante e funcionalidades permitem atender as necessidades das mais diversas famílias de modo geral, ou para quem gosta de receber convidados para refeições especiais. Forno elétrico de embutir Brastemp. O forno elétrico de embutir da Brastemp, o BOC 84AE, é um eletrodoméstico de destaque que promete elevar a experiência culinária dos seus usuários. Com uma capacidade generosa de 84 litros, a maior aqui do ranking, esse forno oferece espaço mais do que suficiente para preparar grandes quantidades de alimentos, o que é ideal para famílias numerosas ou para aqueles que recebem muitos convidados em casa. A sua versatilidade é um dos pontos fortes desse forno, proporcionando uma variedade de funções que facilitam e muito o preparo de diversas receitas. O forno conta com grill, descongelamento, timer digital e convecção, que distribui o calor de forma mais uniforme, garantindo um cozimento por igual e mais rápido. Essa característica é especialmente apreciada pelos consumidores, que desfrutam de resultados deliciosos nas suas criações gastronômicas, segundo os próprios comentários. Mas apesar dos seus atributos positivos, o forno elétrico de embutir da Brastemp apresenta um ponto negativo que tem sido alvo de críticas por parte de alguns consumidores. Algumas reclamações mencionam que o acabamento deixa um pouco a desejar, especialmente na parte inferior frontal, o que deixa o MDF do móvel exposto. Essa questão estética pode ser um aspecto preocupante para aqueles que valorizam a aparência do equipamento na sua cozinha, mas de modo geral não afeta em nada a sua funcionalidade. Outro detalhe a ser considerado é que o forno não é bivolt, o que pode limitar a sua compatibilidade com diferentes redes elétricas e exigir uma atenção extra durante a compra, para garantir que a voltagem disponível seja adequada. Mas apesar desses fatores, o desempenho eficiente do forno, juntamente com as suas diversas funcionalidades, o tornam uma excelente escolha para aqueles que buscam um eletrodoméstico confiável e capaz de atender às mais variadas necessidades culinárias. Forno elétrico de bancada Fisher Gourmet Grill. O forno elétrico de bancada da Fisher, o Gourmet Grill de 44 litros, é sem dúvidas o melhor equipamento disponível no mercado atualmente. Com uma capacidade de 44 litros, embora não seja a maior do ranking, de modo geral ela atende a maioria das famílias. E é suficiente para acomodar facilmente uma forma retangular, o tornando ideal para diversas receitas e assados. Além disso, a sua potência de 1.750 watts permite que ele atinja rapidamente temperaturas altas, agilizando o processo de cozimento e garantindo resultados excepcionais.
E uma das principais características que o destaca é a qualidade e reforço do vidro, que além de proporcionar segurança, retém o calor por mais tempo após o desligamento, otimizando o consumo de energia. E a borracha de vedação bem forte impede que o calor escape e mantém a temperatura interna ideal para um cozimento uniforme e eficiente. E adicionalmente, a luz interna de intensidade destacável ilumina todo o forno, permitindo que você acompanhe o progresso dos seus pratos sem precisar abrir o tempo todo o forno, mantendo o calor interno bem estável. No entanto, vale mencionar alguns pontos a serem considerados. O cabo de alimentação é um pouco curto, medindo apenas 1 metro, o que pode ser um inconveniente em algumas situações, exigindo um cuidado na escolha da tomada e da sua instalação adequada para a correta amperagem do equipamento. Outro detalhe a ser considerado é o pino grosso de 20 amperes, que requer uma tomada específica, o que pode limitar a sua utilização em algumas instalações elétricas. Mas apesar dessas pequenas ressalvas, os benefícios desse forno são incomparáveis. O seu desempenho excepcional permite que receitas que normalmente levariam mais tempo em outros fornos sejam preparadas de forma mais rápida e eficiente. Além da capacidade de iluminar todo o interior aliada à retenção de calor, que resulta em pratos perfeitamente assados e suculentos. Por isso, para nós, esse sem dúvidas é o melhor e se destaca no ranking. E aí, curtiu o vídeo? Qual forno elétrico mais te chamou a atenção? Conta aqui pra gente nos comentários. Comenta também se você tem ou já teve um deles e compartilhe sua experiência com a gente para ajudar outros criativos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E nos siga também nas redes sociais. Postamos conteúdos inéditos por lá semanalmente. Vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!